Meus amigos, muito boa noite a todos. Perdoem a demora. A gente precisou encerrar a transmissão ao vivo só para dar uma explicação que faríamos pelo YouTube. Tivemos algum problema que não foi a internet, foi algum problema ou do YouTube ou no StreamYard. E aí criamos uma nova sala pelo Facebook e testei agora no celular. Parece que está funcionando. Parece que estamos aqui ao vivo. À medida que alguém, né, possa entrar para poder fazer, né, uma confirmação para a gente, agradecemos. Não sei se já tem alguém vindo, mas é porque a gente precisou mudar, estamos agora pelo Facebook. Vamos ver se a gente consegue. Eu peço desculpas, tá, por enfim, essa questão. Minhas sinceras desculpas, mas foi alheio. Se vocês não tivessem comentado no chat, eu jamais saberia. Então, eu até agradeço, tá? Deixa eu só mandar esse link, gente, lá pro... Oi, olá, José, boa noite. Oi, Eladi, boa noite. Pronto, obrigada. Obrigada, José. Eu não sei se o outro chat deve ter fechado porque eu já encerrei. Mas então vamos lá. Oi, Lon, boa noite, minha amiga. Vamos lá, então, fazer nosso estudo, né? Bom, meus amigos, nós estamos estudando hoje o capítulo 13 da obra Mediunidade e Sintonia. É uma obra pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nesse capítulo, Emmanuel fala sobre o trabalho que nos aguarda no além-túmulo. Então, se algum de nós ainda guardávamos, né, o pensamento de que morreu, acabou, né, de que morreu, descanso eterno, e a gente ia pairar numa nuvem e ficar ouvindo as harpas dos anjos, é bom a gente ir desconstruindo, né, esse pensamento, porque o trabalho nos aguarda, aqui ou a quem. Essa é a tônica dessa mensagem de Emmanuel. Pronto, Aladi, obrigado. Eu coloquei lá no grupo. Oi, Elizabeth, boa noite. Que ótimo. Eu estava começando pedindo desculpas, viu, gente, para vocês. Não foi da internet, não. Foi algo no YouTube ou no StreamYard, que acabou não permitindo, né? Inviabilizando a nossa conexão, mas agora vamos pelo Facebook. Então, essa mensagem de Emmanuel, ela é muito profunda nesse sentido, porque a gente é útil não apenas no planeta Terra, mas em todas as outras escolas, né, dos universos. Há algumas linhas de pensamento, né, da ciência que dizem que não há apenas um universo, mas multiversos, né, é uma teoria. Então, vamos começar investigando aquilo que Emmanuel nos traz nesse capítulo. Ele vai dizer o seguinte: trabalho além da terra. Além da morte, a alma continua naquilo que começou a fazer na existência física. Ou seja, a vida é continuidade, ela não cessa. E em razão de cada criatura transportar consigo a experiência que se afeiçoa, a sabedoria divina concede a cada espírito encarnado determinada tarefa, que na essência vale por ensaio precioso, à frente do serviço que lhe competirá no amanhã eterno. E isso pode ser perturbador ou consolador. Perturbador porque a lei é de sintonia. Por isso que esse capítulo está dentro da obra Mediunidade e Sintonia. Ou seja, como dizia Jesus, onde está o teu tesouro? Aí também estará o teu coração. Como no mundo maior, no além-túmulo, a gente constrói, né, o céu ou o inferno de acordo com o nosso estado de consciência, o que a gente vitaliza desde a vida presente, os labores que nos animam, aquilo que a gente não passa um dia sem pensar, em que a gente entrega a nossa energia, e essa energia não é apenas os momentos de alegria, de dedicação, de abnegação, mas também a nossa raiva. Então eu fico particularmente bastante preocupada quando eu vejo alguns amigos nossos contumazes no tom de crítica, né, mostrando tudo que está de errado no mundo.
Isso já se tem demais, em muita quantidade. A gente precisa, não é da visão de Alice no País das Maravilhas, né, das lentes cor-de-rosa, mas a gente precisa de mais iniciativas para ver a melhor parte, para se perguntar, mas o que eu, como obreiro, né, desse carpinteiro divino, posso fazer em prol da construção desse reino que ele veio nos anunciar? O que, enquanto instrumento imperfeito, eu posso realizar nesse momento, para que eu vá me preparando para desafios ainda maiores? A gente já falou sobre isso nesse estudo, né? Que o desafio que a gente vê, né? O testemunho de Estevão foi algo que ele veio logrando ao longo de diversas experiências e que se perde, né? Que se perde na solidariedade das suas reencarnações. E que o nosso propósito é atingir esta finalidade quando nós tivermos resistência moral suficiente para sermos capazes de dar este tipo de testemunho. Então, Emmanuel aqui fala o seguinte: prepara-te desde a vida presente para os novos desafios existenciais que haverão de vir. E aí, eu só me lembrei de uma mensagem, um prefácio que Emmanuel assina na obra No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. O nome dessa obra, No Mundo Maior, é justamente aludindo a isso. No mundo maior, né, para além túmulo, a gente tem uma diversidade de searas. A gente tem muitos campos de trabalho, campos que são muito diversos e às vezes escasseiam ceareiros, escasseiam aqueles que têm boa vontade para servir. Então, ele intitula esse prefácio de Na Jornada Evolutiva, justamente mostrando que aqui ele vai dar o tom do que nós estamos propostos, o que se propõe para a gente, né? Qual a nossa tarefa? O que a gente está sendo convidado a assumir? Aí ele começa falando assim: dos 4 cantos da Terra, diariamente partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Esse primeiro parágrafo faz a gente pensar quão diversas são as experiências do planeta Terra. Vê que coisa. Mesmo dentro de um mesmo país como o Brasil, quantas regiões diferentes, né, que nos dão experiência de culturas diversas. Mesmo dentro do mesmo estado, se a gente mora numa cidade mais interiorana, mais pacata, a gente tem um certo número de experiências. Se é uma metrópole, já é outro tipo de experiência, né? Então, se dentro do planeta a gente tem essa diversidade, imagina para além deste orbe, nas outras moradas da casa do Pai. Só para citar um exemplo, às vezes a gente pensa que a troca de papéis diz respeito apenas ao corpo, mas não é só o corpo, é também ao contexto. O que eu estou querendo dizer? Um espírito encarnado num corpo feminino tem diversas experiências. Se essa pessoa vive numa determinada cidade, onde o país, por exemplo, né, não obstante todas as imperfeições, intolerâncias, desigualdades, mas é um país como o Brasil, em que a gente pode transmitir pelo Facebook uma mensagem de cunho religioso, né, reflexões espíritas pautadas na filosofia do Evangelho de Jesus. Se eu estivesse na China, eu não poderia fazer isso. Não obstante, a conexão à internet, o login e senha com o Facebook, isso me seria cerceado. A experiência da minha raça, né? Tudo bem, isso varia o tipo de repercussão e de vivência emocional que eu tenho. O contexto familiar no qual eu fui nascida, se ele me coarta mais ou menos, se eu tive uma educação mais coercitiva ou mais flexível, isso também me molda nessa experiência, né? O status social também.
o acesso ao conhecimento, o acesso à cultura, tudo isso vai nos modificando. Então, se mesmo dentro do planeta a gente tem tão diversa realidade de experiências da vivência humana, imagina quando a gente passa das barreiras da morte, quando a gente se livra deste corpo que é instrumento, mas que é também escafandro, que também nos tolda, que também nos aprisiona. A diversidade de trabalho se amplia em muito. E aí Emmanuel continua: raros viveram no monte da sublimação, quando na terra, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. E não é isso que a gente vê? Esses menores de espírito são exatamente o oposto do que Jesus chama no Sermão da Montanha dos pobres pelo espírito. Menores de espírito é uma forma crítica, porém muito sincera, de Emmanuel se referir a todas as vezes quando nós abdicamos das ações de renúncia santificante em prol da busca de interesses outros que são transitórios, em prol da gente ter destaque pelo destaque, por conta da vaidade, da gente disputar o poder, às vezes dentro das casas espíritas, da gente defender de uma forma tão fanática, tão arraigada, a nossa própria opinião, sem dar espaço ao outro para que ele possa dialogar. Tudo isso exaltando a nossa personalidade, e não necessariamente com o objetivo de aprender. Aí, o que Emmanuel fala é assim: para um pouco e vê. Não te parece desperdiçar demais as oportunidades, ao invés de você se abrir às experiências e do quanto que elas poderiam te beneficiar, para que você tenha acesso a vivências melhores, menos atávicas, menos provacionais, menos expiatórias, né? Então, aproveita esses momentos para sublimar, no sentido de ascender espiritualmente, honrando o dever, para que você tenha condições de galgar novas posições de trabalho, né? Em que você possa ser mais útil cada vez mais. E aí ele termina o prefácio dizendo assim: a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado, e aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho santificante, edificante, são característicos imutáveis da lei em toda parte. Então aqui Emmanuel repete Jesus, né? Ele diz que a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então aquele conhecimento que a gente tinha, principalmente das religiões mais relacionadas com a Igreja Católica, de que pela extrema unção, né, aquele que estava prestes a atravessar as porteiras da morte, poderia, digamos assim, se livrar de todos os seus pecados, ter esses pecados perdoados e entrar puro, entrar límpido no reino dos céus. Com o Espiritismo a gente desconstrói essa ideia, né? Deus não pode fazer predileção de pessoas. Ele não pode reduzir uma experiência de dezenas de anos a um único momento, né? Essa visão seria uma visão extremamente injusta, tanto para promover um benefício, suposto benefício para nós ou não. Todas essas questões são de sintonia. Então é preciso merecer. E aí a gente tem o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Não são os escolhidos por Deus, mas são entre os chamados, entre aqueles que Deus convoca, quais de nós escolhemos os caminhos mais alinhados com o propósito celeste. É nossa escolha, porque Deus nos concedeu o livre-arbítrio, a fim de que nós pudéssemos crescer por mérito. Então, o passaporte não é gratuito, o passaporte é por mérito. E olha que a gente conta com muita ajuda. A gente tem a bênção da providência divina, a gente tem a bênção da misericórdia celeste, do que as religiões católicas chamavam de graça,
que não é dar nada de graça, mas é proporcionar uma espécie de estímulo pautada na nossa própria fé. Então, percebe como, dessa forma, a nossa jornada evolutiva está recheada de trabalho. E é esse trabalho que vai nos conceder oportunidades cada vez melhores de evoluir. Oi, Carlos, boa noite. Tive um problema lá no YouTube, acho que foi uma falha da ferramenta, não foi a internet, mas estamos aqui pelo Facebook, viu? Desculpa. Olá, Mara, muito boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, agora a gente vai voltar para o texto de Mediunidade e Sintonia, quando Emmanuel diz assim: a gente vê na Terra se diversificar o trabalho. Um ensina, o outro dirige, o outro obedece, há quem edifique, há quem cure, e adiante há quem esclareça. Entretanto, se o professor, olha que lição, se o professor apenas faz jus à remuneração financeira, não terá conquistado o santuário da educação. Se o dirigente foge à exemplificação e à nobreza íntima, não terá conhecido a verdadeira autoridade. Se o cooperador subalterno menoscaba a atenção para com o bem comum, viverá muito longe do prazer de servir. Se quem levanta paredes e monumentos cinge-se apenas ao interesse particular, não terá percebido a beleza da construção. Se quem alivia as dores humanas procura simplesmente o lucro fácil, de certo, desconhecerá o divino templo de cura. E se quem esclarece foge ao devotamento e à serenidade, preferindo se localizar entre a exigência e a aspereza, não acenderá no caminho a luz do amor. O que Emmanuel está dizendo? O trabalho é um pretexto. O trabalho humano é um pretexto para o verdadeiro trabalho, que é o trabalho do espírito. Tudo que a gente fala sobre reforma íntima, melhoramento moral, aprimoramento espiritual, evolução, ascensão espiritual, é trabalho do espírito. Então, aqui ele está dando exemplos terrenos. Se a gente está pensando que precisa estar num monte para meditar, a gente está enganado. Se a gente acha que precisa vestir uma roupa de padre, de freira, para poder santificar os nossos atos, a gente está enganado. O Messias vestiu-se de carpinteiro e, desse modo, ensinou-nos o amor máximo. Isso significa que a gente pode experimentar e viver o amor onde a gente foi colocado, né? Oi, Denise, boa noite. Travando, né? A boa notícia é que vai ficar gravado, né? Mas vamos seguindo, então. Obrigado pelo feedback. No YouTube, realmente não deu para fazer. Não deu para fazer. Eu já testei e parece que não foi a internet, né? Mas como você está falando de lentidão, não sei se tem alguma coisa a ver com a velocidade, mas vamos tentar. Vamos chegar até o fim, né? Então, aqui Emmanuel está falando do trabalho como proposta, do trabalho como objetivo da gente se engajar e se envolver. Então, para além do objetivo mais próximo, financeiro, da própria realização profissional, né? Do interesse mais imediato, será que a gente está aproveitando o nosso trabalho com o objetivo de evoluir e de crescer? Essa é a pergunta, né? Esse é o questionamento. E aí, amigos, com relação a isso, nesse mesmo livro, No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, eu não sei se vocês se lembram, mas é nesse livro que ele se reencontra com o seu antigo avô, Cláudio. E o seu avô, ele tinha um profundo apreço pelos bens materiais. Tanto que ele desencarna lunático, né? Basicamente, bastante alienado. Ele pegava, assim, né, onde ele estava, um ambiente bastante enlameado e achava que ainda estava contando as suas cédulas, né? E quando André Luiz reencontra-se com seu avô, em espírito, né, já desencarnado, e o seu avô, para ele, era uma figura de profunda afeição, foi quem o incentivou desde cedo para que ele se tornasse médico,
para que ele pudesse, enfim, né, seguir nessa carreira de ajudar os outros e de se tornar também, né, de ter também uma posição de destaque. Quando ele reencontra o seu avô naquela situação, André Luiz fica profundamente sensibilizado. E aí ele mesmo vai narrar, extremamente perplexo ante o problema que me demandava a atenção, que era o reencontro inesperado com o meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perquirições. Até aquele momento, André Luiz seguia com a sua vida, né, principalmente no mundo espiritual, reportando as experiências que ele tinha pela via da razão, do raciocínio, da meditação e pouco do sentimento. Mas a partir do momento que ele reencontra uma figura que para si era fruto de uma profunda afeição, aí ele conseguiu entender uma outra coisa. Ele mesmo diz: eu recolhi extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Eu houvera examinado diversos doentes, travava relações com ele, identificava moléstias, mas eu me deparei com um enfermo que não me estimulava mais pela curiosidade intelectual, mas sim pelo amor. Entender o que se passava na situação do seu avô, para ele, não era mais um caso clínico. Agora, era indispensável adquirir amor. E é exatamente sobre isso que Emmanuel está falando aqui. Quando nós estamos nas nossas atividades profissionais, quando a gente está no nosso convívio familiar, quando a gente faz o que a gente habitualmente faz, como é que está o nosso envolvimento? Né? Será que a gente está preocupado apenas, né, com a obtenção daqueles resultados mais imediatos, ou a gente está utilizando todos essas oportunidades como um propósito para praticar o evangelho que a gente aprende, né? O evangelho que a gente lê e estuda, que nos emociona até as lágrimas, não são apenas palavras bonitas para serem recitadas em palestra. É uma carta viva a que todos nós estamos convidados. O exercício da paciência, da caridade, da tolerância, todas essas são as nossas propostas. E aí Emmanuel continua na obra Mediunidade e Sintonia, dizendo o seguinte: não ouvides que as tuas atividades fora do corpo denso serão sempre a continuação daquilo que fazes por dentro de ti, obedecendo ao próprio coração. Não basta erguer braços ágeis, deitar fraseologia preciosa ou provocar excessivo movimento em torno dos teus dias, porque há muitas mãos operosas na extensão da sombra. Tem muito verbo faustoso na exploração menos digna, e muito ruído vai provocando onde existe amargura e cansaço. Ou seja, nas trevas também ninguém dorme. Há muito trabalho sendo feito em zonas infernais. As zonas mais sombrias também têm atividade, mas atividade santificante, trabalho enobrecedor, este tipo de trabalho são poucos a que eles se dedicam. Então, que todas as vezes que a gente pense que está entrando no automático, a gente pense: mas será que eu estou santificando a minha tarefa? Ou eu estou tratando as pessoas de uma forma, digamos assim, sem me preocupar muito, né, com o significado daquelas ações no mundo emocional? Será que eu estou cuidando do outro enquanto eu faço o que eu faço? E aí tem uma mensagem de Emmanuel, do Livro da Esperança, em que ele vai falar: há muitos na Terra que somos cristãos sem Cristo. Então, ao longo das reencarnações, Emmanuel vai dizer, nós temos sido cristãos sem Cristo. Conquistadores, a gente implorava patrocínio aos excessos do furto. Latifundiários cruéis, nenhum de nós se envergonhava de solicitar mais escravos que atendessem à nossa tirania. Piratas,
Dobrávamos os joelhos para agradecer a presa fácil. Guerreiros, em absoluta insanidade, sempre buscávamos novos modos de oprimir. Hoje, eu participava mais cedo de um evangelho em uma casa espírita, o estudo do evangelho segundo o espiritismo, e aí eu recordava o exemplo de Jesus Gonçalves, né? Há diversas obras que lembram sobre as reencarnações desse grande espírito. E uma delas, ele foi Alarico, rei dos visigodos, um homem absurdamente perverso e cruel, incapaz de se compadecer, inclusive pelo clamor à piedade daqueles que iam ser trucidados por ele. Nós, possivelmente, já estivemos nesse lugar. Se a gente ainda vê, hoje, na nossa sociedade do século XXI, traços de barbárie e de perversidade, de profunda violência, imagina, há alguns séculos antes dessas bênçãos luminosas trazidas pelo Espiritismo, né? E por outras revelações divinas. Então, é isso que Emmanuel fala. Agora que a doutrina espírita no revela, por mentor claro e direto da alma, ensinando-nos a responsabilidade de viver, é imperioso que nós saibamos dignificá-lo na própria consciência, acima das demonstrações exteriores, procurando refleti-lo em nós mesmos. Mas para que isso aconteça, é preciso matricular o raciocínio na escola da caridade, ou seja, colocar a nossa razão, o nosso raciocínio, o nosso intelecto a serviço do sentimento, para que sejam essas, sabedoria e amor, as duas asas que possam nos levar a experiências melhores, Então, já para concluir, meus amigos, nesse belíssimo capítulo, que é o capítulo 13, Trabalho Além da Terra, da obra Mediunidade e Sintonia, Emmanuel vai falar o seguinte: ama o serviço que o Senhor te confiou, por mais humilde que seja, e oferece-lhe as tuas melhores forças, porque do que hoje fazes bem no proveito de todos, retirarás amanhã o justo alimento, para a obra que te erguerá do insignificante esforço terrestre para o trabalho espiritual. Dito de outro modo, se te achas subestimado na posição em que estás, fica tranquilo, ser fiel no pouco, porque o muito te será dado, se com base nessa experiência a gente puder retirar os aprendizados necessários. É por isso que a gente está nessa experiência. Cada experiência da vida nos oferece lições. Então, se a gente souber aprendê-las, a gente vai estar naturalmente matriculado nas próximas séries. A gente vai passando de ano. E com isso, as nossas experiências, a partir das nossas escolhas de agora, podem ser diferentes. Podem não ser mais tão provacionais, tão carregadas, tão densas, tão martirizantes, A gente passou muito tempo deixando ouvidos moucos a esses chamados, querendo só fazer a nossa vontade, recalcitrando contra os aguilhões, Como Jesus pede que Saulo não faça. Então, que nós possamos, pelo menos, aprender dessa mansidão. Tem uma frase na obra Paulo Estevão, pelo Espírito Emmanuel, que Emmanuel, como narrador, vai dizer: Saulo havia aprendido a esperar. Quando Saulo chegou nesse momento de ter aprendido a esperar, que não é uma espera paralisada, mas sim uma obstinação pacífica, mas sim a capacidade de aproveitar as provas para crescer, ele já tinha passado por muita coisa. Ele já tinha visto Cristo, ele já tinha sido repudiado pelos seus supostos amigos, Sadoc e Alexandre, ele já tinha sido expulso da casa do pai, ele retorna a Tarso para falar com o pai, e o pai pede que ele escolha ou o seu Cristo ou o seu pai. Ele já tinha tido um encontro com Abigail e Estevão, naquele célebre diálogo. Ele já tinha passado pela experiência do deserto. Então,
Por isso ele havia aprendido a esperar. Ele tinha passado por todas essas fases da sua vida, entendendo que a rebeldia não iria capacitá-lo para novas oportunidades de serviço. E aí ele decide amar o serviço que o Senhor confiou. E aí, minha gente, já caminhando para o final, eu gostaria de deixar, se alguém tiver alguma consideração para fazer, né, alguma questão, fique à vontade. Oi, Maria, muito boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Mas já caminhando para o final, tem uma mensagem de Emmanuel que fala muito sobre trabalho, sobre proveito, sobre desenvolvimento, sintonia, e que tem a ver com esse nosso texto, que é a mensagem Servicinhos. Essa mensagem é bem conhecida, está na obra Vinha de Luz, e é super bacana, né? Nessa mensagem, Emmanuel vai dizer assim: grande massa de aprendizes se queixa, por vezes, da ausência de grandes oportunidades de serviços no mundo. Aqui é alguém desgostoso, por não ter obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Mas a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador, num copo de água pura, no silêncio ante o mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante, que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, etc. Que importa a cegueira de quem recebe? O que pode significar a malevolência das criaturas ingratas, se nós tivermos um impulso afetivo nos bons corações? Quantas vezes, em outros tempos, nós fomos igualmente os cegos e os perversos para com Cristo, que tem dispensado para nós todos os favores, grandes e pequenos. Portanto, sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os pequenos servicinhos úteis. Neles, repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Essa mensagem é super bonita porque ela nos dá, assim, de exemplos de pequenos servicinhos que às vezes a gente acha que são insignificantes, mas que podem fazer a diferença. No meio de uma celeuma, de uma contenda, né, bastante tensa, que bom serviço não faz aquele que pega e apazigua. Não, gente, calma. Vamos analisar a coisa por um outro ângulo. Não é bem assim como vocês estão pensando. Deixa eu mostrar para vocês aqui um outro lado. Naquele momento, aquela palavra foi de um serviço que pode ter poupado vidas. A gente não tem noção do que isso representa. Será que a gente tem noção do que representa um prato quente de sopa, uma códia de pão a quem está há dias sem comer? É a caridade material ainda necessária para o nosso mundo de desigualdades sociais? Será que a gente sabe mesmo o poder de uma prece? Uma prece que pode apaziguar as emoções de alguém que está transtornado, prestes a cometer suicídio, completamente desorganizado? Estes são pequenos servicinhos que não saem no jornal. Patrícia fez uma prece em prol de fulano lá no dia 11 de novembro de 2020. Não é manchete, mas está registrado na nossa consciência. E o interessante é que a gente já usufrui do benefício desde agora. Porque o bem é tão bom que a paga, a recompensa é imediata. Qual de nós que pratica o bem, que já não sente um calor no coração, aquela sensação de dever cumprido, aquela paz, aquela alegria, né, inesperada e verdadeira, uma alegria que nada no mundo é capaz de proporcionar? Então, gente, nós aguardemos, porque além da terra, muito trabalho nos espera. Falta só a gente se preparar. Maria diz aqui:
Olá, minha bonequinha, só pude vir agora. Chegou em tempo, Maria. Apaziguar é uma forma de caridade, com certeza, Maria. Principalmente nesses tempos, né? Vem aí as eleições, vamos ter calma, né? Calma, lucidez, discernimento. E a gente interage em redes sociais, a gente vê, às vezes, notícias que fazem uma certa apologia à insensatez. A insensatez vira manchete, né? A insensatez cria alarde, cria, enfim, bagunça, e muitos olhares se atraem ao escândalo. Se nesses momentos a gente puder, né, se recolher para se harmonizar, para que a gente possa preservar a lucidez, esse é um ato de caridade para nós e para o outro. Porque quando a gente entra nessa psicosfera, mesmo sem querer, a gente também alimenta isso. Alimenta esse desequilíbrio da crítica, da condenação, enfim. Então, que a gente possa sempre guardar a paz. Meus amigos, mais uma vez eu quero agradecer pela presença de todos, me desculpar por ter começado lá no YouTube e não ter conseguido, né? Eu ainda vou entender aqui o que aconteceu, mas agradecer mais uma vez e até a próxima, se Deus permitir. Um grande abraço a todos.